Olá galera, beleza? Vamos continuando aqui o conteúdo, tá? Trabalhamos o capítulo 3, capítulo de termoquímica, capítulo importantíssimo. E agora, meus feras, nós vamos para a página 41, beleza? E vamos trabalhar o nosso capítulo 4, capítulo de cinética química. Outro capítulo, galera, muito importante. Outro assunto que é bem batido aí nos vestibulares das particulares de medicina e em especial, galera, o vestibular do SESMAC, que é o vestibular que nós temos pela frente, tá? E trabalhar cinética química é trabalhar o estudo das velocidades das reações químicas, tá? Cada reação química apresenta uma determinada velocidade. A cinética vai estudar isso, galera. Vai estudar as velocidades das reações e os fatores que influenciam, que interferem nessa velocidade. Então, quando nós trabalhamos cinética, nós dividimos esse assunto em duas partes. Uma que tem fórmula e cálculo e uma que é teórica, tá? Primeiro, galera, vamos trabalhar o cálculo da velocidade de uma reação química. Depois, a teoria, os fatores que influenciam, que interferem na velocidade de uma reação química, beleza? Então, a cinética estuda isso, a velocidade e os fatores que influenciam nessa velocidade. Meus feras, começando aqui, primeira parte, a parte de fórmula e cálculo. Aí nós temos cálculo da velocidade de uma reação química. Nós podemos calcular a velocidade de uma reação química em função de dois fatores, galera. Primeiro, vem um legalzinho aqui. Primeiro, em função de uma substância. Se essa substância for um reagente, nós vamos ter a chamada velocidade de consumo, beleza? Velocidade com que um reagente é consumido durante uma reação química. Agora, se essa substância for um produto, então, meus feras, nós vamos ter a velocidade de formação com que essa substância ela é produzida, beleza? Então, vamos lá. Primeira maneira que nós temos de calcular a velocidade de uma reação química é em função de uma substância. Se for um reagente, velocidade de consumo. Se for produto, velocidade de formação. Agora, as fórmulas são praticamente as mesmas, galera. Velocidade de consumo. Nós vamos ter isso daqui. A velocidade de consumo é igual à quantidade consumida, dividido pelo tempo que essa reação durou, beleza? Velocidade com que o reagente ele é consumido, a gente calcula assim. A gente pega a quantidade consumida e divide pelo tempo que a reação durou. Só uma observação aqui pra gente, galera. Essa quantidade consumida, ela pode ser em massa, ela pode ser em volume, ela pode ser em número de mol, ela pode ser também em concentração, tá? Então, a quantidade da substância pode ser trabalhada de 4 maneiras. Essa quantidade pode ser em massa, ou em volume, ou em número de mol, ou em
concentração. Belezinha? Velocidade de formação é o mesmo raciocínio. Nós vamos ter, galera, velocidade de formação é igual a quantidade formada dividido pelo tempo que a reação durou, tá? Repito, a quantidade consumida, a quantidade formada pode ser trabalhada em massa, ou em volume, ou em número de mol, ou em concentração. Belezinha? Galera, a segunda maneira que nós temos para fazer o cálculo da velocidade de uma reação química é em função da velocidade média dessa reação, tá? Primeiro, calculamos a velocidade da reação em função de uma substância, em função de um reagente ou em função de um produto. Agora a gente vai trabalhar o cálculo dessa velocidade em função da velocidade média da reação. Nós temos um espaço aí, galera, para a gente trabalhar esse esquema geral, ok? Esquema geral. Vamos lá? Vamos supor que nós temos essa reação aqui. A reagindo com B, produzindo C e produzindo D. Meus feras, olhem que belezinha, olhem que fácil. A velocidade média de uma reação a gente calcula de uma maneira muito simples. A velocidade média da reação é só pegar a velocidade de uma substância que compõe a reação, ok? E dividir pelo coeficiente dela. Repito, a velocidade média de uma reação a gente calcula pegando a velocidade de uma substância que compõe a reação, dividindo pelo coeficiente dela, tá? Logo, galera, é só fazer esse esquemazinho aqui. A gente tem velocidade média da reação. Eu posso pegar a velocidade, por exemplo, da substância A e dividir pelo coeficiente dela. Ou então, velocidade de B e dividir pelo coeficiente de B. Ou velocidade de C e dividir pelo coeficiente de C. Ou velocidade de D e dividir pelo coeficiente de D. Galera, em resumo, a velocidade média de uma reação é igual à velocidade de uma substância que participa da reação dividido pelo seu coeficiente, tá? Eu vou colocar aqui para gente um exemplo para que fique mais fácil da gente compreender. Galera, vamos pegar, por exemplo, a velocidade de formação da água. A reação é essa: gás hidrogênio reage com gás oxigênio, produzindo água. Beleza? Já escrevi a equação balanceada. Meus feras, para a gente determinar a velocidade média dessa reação,
a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar a velocidade do gás hidrogênio e dividir pelo coeficiente dele. Ou então, a gente pode pegar a velocidade do oxigênio e dividir pelo coeficiente dele. Ou então, velocidade da água e dividir pelo coeficiente da água. Beleza? A resposta será a mesma. Belezinha? Velocidade média de uma reação química é igual à velocidade de uma substância dividido pelo coeficiente dela, tá? Então, meus feras, nós temos essas duas maneiras de trabalhar a velocidade de uma reação química. Primeira, em função de uma substância, reagente ou produto. Segundo, a velocidade média de uma reação química. Belezinha? Vamos fazer o seguinte agora, galera. Para a gente fixar bem belezinha, aliás, antes da gente fazer uma questão, né? Para fixar bem belezinha, a gente tem que fazer questão. Mas antes da gente fazer uma questão, para a gente fixar bem belezinha, meus feras, do lado direito da página, lá em cima, nós temos conclusão. Vamos trabalhar essa conclusão, tá? Completem os tracinhos e destaquem legalzinho, porque essa conclusão ela é muito importante para a gente. Ela coloca assim: a proporção entre as velocidades, completem aí o primeiro tracinho, velocidades, tá? A proporção entre as velocidades das substâncias que participam da reação é a mesma proporção entre os coeficientes. Coloquem aí, meus feras, coeficientes dessas mesmas substâncias. Meus feras, a conclusão ela diz assim pra gente, tá? Em uma reação química, a proporção das velocidades é igual à proporção dos coeficientes. Deixem eu traduzir isso para o português utilizando o exemplo da água. Olhem legalzinho para cá. Galera, vocês concordam comigo que o coeficiente do hidrogênio é o dobro do coeficiente do oxigênio? Concordam comigo? Então, se o coeficiente, prestem atenção, se o coeficiente do gás hidrogênio é o dobro do coeficiente do gás oxigênio, significa que a velocidade de consumo, reagentes, consumo, significa que a velocidade de consumo do gás hidrogênio é o dobro da velocidade de consumo do gás oxigênio. Se o coeficiente é o dobro, a velocidade é o dobro, porque a proporção das velocidades é igual à proporção dos coeficientes. Ô galera, continuando aqui com esse exemplo, observem que o coeficiente do gás hidrogênio é igual ao coeficiente da água. Se os coeficientes são iguais, as velocidades também são iguais. Então, a velocidade de consumo do gás hidrogênio
é igual à velocidade de formação da água. Formação da água. Produto é formação. Belezinha? Então guardem bem legalzinho no juízo, tá, galera? A proporção das velocidades entre as substâncias é igual à proporção dos coeficientes. Beleza? Legalzinho, legalzinho. Massa, galera. Agora sim. Agora, para a gente fixar legalzinho essas fórmulas, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos lá nas questões. Folheiem um pouquinho, folheiem um pouquinho. Passem para a página 44, tá? E vamos, meus feras, vamos trabalhar essa primeira questão vestibular de medicina do SESMAC, que traz assim: antigamente, quando as pessoas se cortavam, costumava-se colocar água oxigenada nos ferimentos para combater os micro-organismos. A enzima catalase, liberada pelos tecidos, provoca a decomposição da água oxigenada e a liberação de bolhas gasosas de oxigênio, que impede a sobrevivência de bactérias anaeróbicas como Clostridium tetani, causadora do tétano. Agora sublinhem legalzinho. Sabendo que a velocidade de decomposição da água oxigenada, é 0,24 mol por litro por segundos na reação, determine a velocidade dessa reação. Meus feras, essa questão, ela nos dá a velocidade de uma substância, a velocidade da água oxigenada, e nos pede a velocidade da reação. Entendam uma coisa. Quando a questão pede velocidade da reação, ela está pedindo isso daqui. Ela está pedindo a velocidade média da reação. Aí, meus feras, olhem que fácil, olhem que belezinha. Essa questão é de uma facilidade absurda. É só pegar essa fórmula. Velocidade média da reação é a velocidade de uma substância dividido pelo coeficiente dela. Galera, olhem a resolução dessa questão, tá? Vejam como essa questão é belezinha ao cubo, galera. Então ela coloca a seguinte reação, tá? 2 mols da água oxigenada, peróxido de hidrogênio, se decompõe, produzindo 2 águas, liberando gás oxigênio. Ela diz que a velocidade de decomposição da água oxigenada é 0,24 mol por litro por segundo. E pede a velocidade da reação, velocidade média. Beleza? É só jogar essa fórmula. Então vamos legalzinho comigo. Velocidade média da reação é igual à velocidade da substância. A substância que temos a velocidade é a água oxigenada. Dividido, meus feras, dividido pelo coeficiente dela, que é 2. Beleza? Qual é a velocidade da água oxigenada? 0,24. Dividido por 2 vai dar 0,12 mol por litro por segundos. Tá aqui a resposta. Só isso, galera. Já acabou.
0,24 dividido pelo coeficiente que é 2, 0,12 mol por litro por segundo. É a velocidade média da reação, tá? E o nosso gabarito, galera, vai ser a letra C de chuchuzinho demais. Letra C de chuchuzinho demais. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Você deve até estar pensando, né? Ah, Alisson, que questão boa, que questão boa. Eu quero uma dessa na minha prova. Galera, questão realmente muito belezinha para a gente fazer. Agora vamos fazer o seguinte. Só para a gente fechar bem legalzinho essa parte de fórmulas e cálculos, só para fechar legal. Olhem para cá. Eu expliquei a vocês ainda há pouco aquela conclusão, né? O que diz a conclusão? Em uma reação química, a proporção das velocidades entre as substâncias é igual à proporção dos coeficientes. E até trabalhamos o exemplo aqui, a água. Agora, olhem para cá. Galera, sabe o que é muito comum nas questões? Inclusive, nós temos algumas questões de casa aí no nosso módulo que vão pedir isso. Galera, é muito comum a gente pegar o seguinte tipo de questão. A questão nos dá a velocidade de uma substância e nos pede a velocidade de outra substância. Ela dá a velocidade de uma substância e nos pede a velocidade de outra substância. Quando vocês pegarem uma questão assim, é só lembrar da conclusão. A proporção das velocidades é igual à proporção dos coeficientes. Olhem para cá, galera. Qual é a proporção dos coeficientes aqui? 2 para 2 para 1. Traduzindo para um português bem simples. Ô galera, o coeficiente da água não é igual ao coeficiente da água oxigenada, não é? Se os coeficientes são iguais, as velocidades são iguais. Então, qual é a velocidade da água nessa reação? É 0,24. É a mesma velocidade da água oxigenada. Então a água, ela é formada com a mesma velocidade com que a água oxigenada é consumida. Continuando. Ô galera, o coeficiente do gás oxigênio não é a metade do coeficiente da água oxigenada, não é? Se o coeficiente é a metade, então a velocidade é também a metade. Então a metade de 0,24 é 0,12. Beleza? Então, repetindo, galera, é muito comum as questões fazerem isso. Nos dá a velocidade de uma substância e pedir a velocidade de outra substância. Quando isso acontecer, é só você lembrar que a proporção das velocidades é igual à proporção dos coeficientes. Belezinha? Coeficientes iguais, velocidades iguais. Se o coeficiente aqui do oxigênio foi a metade do coeficiente da água oxigenada, então a velocidade do gás oxigênio é a metade da velocidade da água oxigenada. Belezinha? Deu para entender legalzinho, galera? Massa! Então agora anotem tudo para a gente ir na sequência do conteúdo, beleza? Belezinha, galera? Anotaram? Então voltem legalzinho aqui comigo, tá? Agora na sequência, a gente vai entrar na parte teórica do conteúdo de cinética química, tá?
Acompanhem legalzinho aí no módulo. Fatores necessários para que uma reação química ocorra. Galera, para que uma reação química ela venha a ocorrer, ela venha a acontecer, 4 fatores são necessários, tá? Vamos na sequência do módulo. Primeiro, os reagentes devem entrar em contato. Ou seja, num português bem simples, a gente tem que juntar os reagentes. Galera, isso aqui é lógico. Para que uma reação química, por exemplo, entre um ácido e uma base venha a acontecer, a gente tem que pegar o ácido e a base e juntar, colocar os reagentes, os dois, dentro do mesmo recipiente. Então, primeiro, os reagentes devem entrar em contato. Segundo, meus feras, deve haver afinidade química entre os reagentes. Sublinhem afinidade química. Sublinhem afinidade química. E escrevam embaixo, galera, ou em cima, tendência de reagir. Tendência de reagir. Afinidade química significa tendência de reagir. Esse segundo fator também é muito lógico, galera. Os reagentes só irão reagir entre si se tiverem afinidade química, se tiverem tendência de reagir. Por exemplo, você pega sal e açúcar. Você junta sal e açúcar. O sal reage com o açúcar? Não, porque sal e açúcar não possuem afinidade química entre si, não possuem tendência de reagir entre si. Agora pegue um ácido e uma base, coloque para reagir. Eles vão reagir, porque o ácido e a base apresentam afinidade química entre eles, tendência de reagir entre eles, tá? Então, primeiro fator, primeira condição necessária para que uma reação química venha acontecer. A gente tem que colocar as substâncias em contato entre si. Tem que juntar as substâncias. Segundo, meus feras, nós temos que ter afinidade química entre os reagentes. Ou melhor, os reagentes devem apresentar afinidade química entre eles, entre si. Beleza? Terceira condição, terceiro fator. Colisões favoráveis, também chamadas de colisões efetivas. E o que são colisões favoráveis? O que são colisões efetivas? A explicação está entre parênteses, galera. Destaquem. Colisões frontais entre as partículas reagentes. Galera, guardem legalzinho no juízo que eu vou falar agora, hein? Só existe reação química se existirem colisões. Só existem reações se primeiro existirem colisões entre as partículas reagentes. Agora, olhem para mim. Olhem para mim. Não é qualquer reação que serve, não. Não é qualquer reação que... Perdão, não é qualquer colisão que serve, não. As colisões que fazem com que a reação ocorra, elas devem ser frontais. Molécula colidindo frontalmente com outra molécula. Essas colisões frontais entre as partículas, entre as moléculas, nós chamamos de colisões efetivas ou colisões frontais, tá? Inclusive, galera, eu lembro de uma questão que caiu há uns anos atrás na FCM.
E a FCM era uma questão de cinética e ela colocou assim: qualquer colisão, olha só, qualquer colisão entre partículas reagentes gera reação. Errado, galera. Não é qualquer colisão, não. Apenas as colisões favoráveis. Apenas as colisões efetivas. E o que são colisões favoráveis ou efetivas? São colisões frontais entre as partículas reagentes. Então vamos lá. Primeiro fator, primeira condição para que uma reação química ocorra: a gente tem que colocar os reagentes em contato. Segundo, tem que ter afinidade química entre eles. Terceiro, tem que ter colisões. Mas não é qualquer colisão que serve, não. Tem que ser frontal, tem que ser efetiva, tá? E quarta condição, quarto fator para que uma reação ocorra, galera: energia de ativação. Energia de ativação. Alisson, lembra legal, o que é energia de ativação? Completem aí embaixo, galera. É a energia mínima. Bote aí com letras maiúsculas. Mínima, mínima. É a energia mínima necessária para que uma reação química tenha início. Energia mínima necessária para que uma reação tenha início. Ô galera, o nome já explica. Energia de ativação. Vai ativar, vai iniciar. Então a energia de ativação é a energia mínima que inicia, que ativa uma reação química. Beleza? Vamos lá, galera. Agora, na sequência, eu vou chamar a atenção de vocês para isso daqui. Gráfico de energia de ativação, tá? A gente tem um espaço aí no nosso módulo, mas deixem eu pedir um favorzinho a vocês. Primeiro aqui comigo, galera. Primeiro compreendendo legalzinho. Aí depois vocês vão copiar tudo, beleza? Vamos lá. Gráfico de energia de ativação. Galera, isso é fácil e é muito batido nas questões. Vamos para cá, vamos para cá. Venham legalzinho aqui comigo, tá? Eu tenho, galera, variação da entalpia. Variação da entalpia. Pelo chamado, lembram de termoquímica que nós acabamos de trabalhar, né? Caminho da reação. Caminho da reação, tá? Galera, como exemplo, eu vou pegar uma reação endotérmica. Mas seja endo, seja exo, o raciocínio que eu vou explicar é o mesmo, tá bom? Mas eu vou pegar, por exemplo, o gráfico de uma reação endotérmica. Aqui nós temos reagentes, entalpia dos reagentes. Aqui, galera, nós temos produtos. Então, aqui nós temos entalpia dos produtos. Lembrem de termoquímica, hein? Acabamos de trabalhar. Quando a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes, a reação é endotérmica, beleza? Começa com menos energia, termina com mais energia, é porque ele ganhou, absorveu, endotérmica. Mas vamos lá, galera. Vamos pegar esse gráfico e dentro desse gráfico vamos colocar os 4 fatores que são necessários para que uma reação química venha a ocorrer.
Primeiro fator, galera, a gente tem que pegar os reagentes e colocar em contato. Belezinha? Vamos lá. Eu vou pegar aqui um reagente A qualquer e um reagente B qualquer e vou juntá-los. Vou colocá-los em contato. Segunda condição, tem que ter afinidade química, tem que ter tendência de reagir. Galera, vamos dizer que o reagente A, ele tem tendência de reagir com B, beleza? Terceiro fator, tem que ter colisões. Não é qualquer colisão que serve, não. Tem que ser favorável, tem que ser efetiva. Colisões frontais. E, meus feras, o quarto fator, tem que ter uma energia mínima necessária para ativar, para iniciar a reação. Então, olhem para cá. Pegamos os reagentes A e B, colocamos em contato. O A tem afinidade química com B. Aí agora começa a ocorrer o seguinte, galera. Lembrem que entalpia é energia. Entalpia é energia. Então essas partículas reagentes começam a absorver energia e vão colidindo. Absorvendo energia, colidindo. Olha aqui, galera. Vão absorvendo energia, colidindo. Absorvendo energia, colidindo. A reação ainda não começou não, hein? A reação ainda não começou não. Vão absorvendo energia, colidindo. Absorvendo energia e colidindo. Até que essas partículas reagentes, elas conseguem absorver uma energia mínima que faz com que a reação inicie. Meus feras, a reação inicia sempre aqui em cima. A reação inicia sempre aqui em cima, tá? Quando chega aqui em cima, galera, quando chega aqui em cima, significa que as partículas reagentes absorveram a energia de ativação. É AT, a abreviação de energia de ativação. Beleza? Aí, meus feras, a reação começou aqui em cima. Na hora que a reação começa, nós temos a formação do chamado complexo ativado. Complexo ativou, a reação iniciou. Início da reação, ok? Então, olhem para cá, repetindo. As partículas reagentes vão colidindo, absorvendo energia, colidindo, absorvendo energia, colidindo. Quando chega aqui em cima, elas absorveram a energia mínima necessária para a reação começar. O nome dessa energia, energia de ativação. A reação iniciou, o complexo ativou. Galera, pensa simples, o complexo ativou, significa que a reação iniciou, tá? Aí a reação iniciou, os produtos começam a ser formados. Os produtos vão se formando. Galera, quando todos os produtos se formam,
a reação acaba. Quando todos os produtos se formam, a reação ela acaba, tá? A reação começa, inicia aqui em cima, termina aqui embaixo, belezinha? Aí, meus feras, aqui nós vamos ter a entalpia do complexo ativado. Entalpia do complexo ativado. E agora, guardem, olhem para mim, guardem legalzinho no juízo o que eu vou dizer a vocês agora. Meus feras, não caiam em pegadinha. Sempre, sempre e sempre. A energia de ativação, ela vai dos reagentes até o complexo ativado. A energia de ativação é isso daqui. Ela vai dos reagentes até o complexo ativado. É tanto, galera, é tanto que a fórmula para calcular a energia de ativação, a fórmula é essa daqui. Energia de ativação é igual à entalpia do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. Ok? Então, nós temos essa fórmula aqui. Energia de ativação é igual à entalpia do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. Beleza? Tá aqui, galera. Olhem para cá. Olhem para cá, ó. Entalpia do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. Belezinha? Legalzinho, legalzinho. Agora, meus feras, dentro desse contexto, eu preciso chamar a atenção de vocês para um detalhe que é simples, mas muito importante e muito batido nas questões, tá? Olhem legalzinho para cá, já vocês vão copiar. Meus feras, quanto menor a energia de ativação, maior é a velocidade da reação. E quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Ok? Isso daqui tem que ficar legalzinho no juízo de vocês. Quando a energia de ativação é baixa, a velocidade é alta. Quando a energia de ativação é alta, a velocidade é baixa. Belezinha? E agora eu vou chamar a atenção de vocês para o beabá do segundo ano do ensino médio. Eu sempre digo, galera, que o beabá do primeiro ano é ácido mais base, produz sal e água. O beabá do segundo ano é catalisador. O que o catalisador ele faz? O catalisador, galera, ele faz uma coisa, só uma coisa. Ele faz isso aqui. Ele baixa a energia de ativação da reação, fazendo com que a velocidade dela aumente. Olhem para o gráfico, tá? O catalisador, ele faz isso aqui, galera. Ele cria um outro caminho para a reação acontecer. Esse outro caminho criado pelo catalisador faz com que a reação ocorra de maneira mais fácil. Faz com que a reação ocorra de maneira mais fácil. Se a reação
vai ocorrer de maneira mais fácil, então a energia para ativá-la será menor. Belezinha? Então a gente vai ter aqui, galera, uma outra energia de ativação. Então a gente vai ter aqui, olha legalzinho, energia de ativação sem catalisador e energia de ativação com catalisador, ok? Então vamos grudar legalzinho no juízo. O que o catalisador ele faz? O catalisador ele faz isso aqui. Ele diminui a energia de ativação da reação. No que a energia de ativação diminui, a velocidade da reação aumenta. Então, galera, catalisador só faz isso. Diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação, tá? Eu vou até colocar essa observação aqui pra gente. Catalisador é uma substância, galera. Substância que diminui a energia de ativação da reação, aumentando a velocidade dessa reação. Certinho? No final do capítulo, eu vou voltar a falar de catalisador, mas já adiantei aqui o conceito. Catalisador é uma substância. O que essa substância ela faz? Ela diminui a energia de ativação da reação. Ao diminuir a energia de ativação, a velocidade da reação aumenta. Beleza? Então, galera, nós temos aqui o chamado gráfico da energia de ativação. Belezinha, belezinha? Muito importante tudo isso daqui, tá? Agora deem uma pausa, anotem tudo, galera, pra gente ir na sequência do conteúdo, certinho? Anotem, meus feras. Certinho, galera. Anotaram aí, belezinha, gráfico de energia de ativação, né? Agora virem a página e vamos na sequência da teoria, galera. Chegamos agora no tópico, escutem legalzinho o que eu vou dizer, galera. Esse tópico é o mais fácil e é o mais batido nas questões. O tópico mais batido nas questões de cinética química é o tópico mais fácil que tem, galera. Redobrem a atenção e venham legalzinho aqui comigo. Fatores que influenciam as velocidades das reações químicas, tá? Acompanhe aí no módulo. Os fatores que interferem na velocidade de uma reação são, na realidade, fatores que interferem no número de colisões entre as partículas reagentes. O que foi que eu disse a vocês ainda há pouco, galera? Só existem reações se existirem colisões. Então façam um favorzinho para nós dois. Arrumem um espaçozinho aí ao lado, beleza? Ou aí em cima e anotem isso daqui, galera. Quanto maior o número de colisões, maior, galera,
a velocidade da reação. Quanto menor o número de colisões, menor a velocidade das reações, tá bom? Então, galera, guardando legalzinho no juízo, só existem reações se existirem colisões. Quanto maior o número de colisões, maior a velocidade. Quanto menor o número de colisões, menor a velocidade. Então, vamos ler novamente essa introdução. Vamos lá. Ela coloca assim: os fatores que interferem na velocidade de uma reação são, na realidade, fatores que interferem no número de colisões. No que interfere no número de colisões, interfere na velocidade da reação, tá? Vamos lá, galera. Vamos legalzinho na sequência do módulo. Primeiro fator, temperatura. Belezinha demais, galera. Belezinha demais. Temperatura. Vocês vão colocar isso daqui, ó. Quando aumenta a temperatura, ô galera, no que aumenta a temperatura? As partículas não ficam mais agitadas? Não ficam? Se as partículas ficam mais agitadas, elas vão colidir mais. Se elas colidem mais, a velocidade é maior. Então, aumentou a temperatura, aumenta o número de colisões, aumenta a velocidade. No que diminui a temperatura, diminui o número de colisões, diminui a velocidade. Beleza? Então o raciocínio é esse. Aumenta a temperatura, as partículas ficam mais agitadas, colidem mais, aumenta a velocidade. Diminui a temperatura, as partículas ficam menos agitadas, colidem menos, diminui a velocidade, tá? Observação, meus feras. Vamos destacar e completar. Observação. Um aumento de temperatura aumenta a velocidade de reações químicas exotérmicas e endotérmicas, embora favoreça mais intensamente as reações endotérmicas. Coloquem aí no traço, galera. Endotérmicas, tá? Anotem, endotérmicas. Belezinha. Agora olhem para mim. Meus feras, não importa a reação. Não importa se a reação é endo ou é exo. Não importa. Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade. Diminuiu a temperatura, diminuiu a velocidade. É bem verdade que quando a temperatura aumenta, a velocidade da reação endo aumenta mais do que a exo. A endo aumenta mais do que a exo, mas a exo também aumenta, tá? Então, repetindo, não importa a reação, seja endo, seja exo, aumentou a temperatura, aumenta a velocidade da reação, beleza? Vamos para o segundo fator, galera. Pressão. Vamos legalzinho aqui comigo. Segundo fator é a pressão, tá? E a gente vai continuar com esse raciocínio, galera. Aumentou a pressão, aumenta o número de colisões, aumenta a velocidade da reação.
Beleza? Diminuiu a pressão, diminuiu o número de colisões. E aí, meus feras, diminui a velocidade da reação. Agora a gente tem uma informação que é muito importante. Destaquem aí embaixo, galera. O efeito da pressão é considerável apenas quando substâncias na fase gasosa, coloque aí com letras maiúsculas, gasosa, tá? Participam da reação. Meus feras, pressão é só para gás. Pressão é só para gás. Então a pressão, ela influencia nas reações gasosas. Beleza? Pressão é só para substâncias gasosas, tá? Vamos lá, meus feras. Terceiro, superfície de contato. Superfície de contato. Fiquem espertos aqui comigo. O que é superfície de contato? Galera, no português bem simples, olhem para mim. Superfície de contato é aquela área de colisão entre duas partículas, tá? Então, superfície de contato é aquela área de colisão entre duas partículas. Então, meus feras, olhem a lógica, Quanto maior a superfície de contato, mais contato. Quanto maior a superfície de contato, mais contato. Quanto mais contato, maior o número de colisões, maior a velocidade da reação. Quanto menor a superfície de contato, menos contato. Quanto menos contato, menor o número de colisões, menor a velocidade da reação. Belezinha? Agora, galera, tem duas observações importantes que eu preciso chamar a atenção de vocês acerca da superfície de contato. Beleza? Vamos legalzinho aqui comigo. Vamos lá. Galera, preencham aí embaixo. Quando um reagente está no estado sólido, a reação ocorre apenas na sua superfície. Traduzindo isso para o português, olhem para mim. Galera, pressão é só para reações gasosas. Superfície de contato é apenas para sólidos. Superfície de contato é apenas para sólidos. Beleza? Vamos legalzinho? Pressão é para substância gasosa. Superfície de contato é apenas para sólidos. Outra coisa, galera, arrumem um espaçozinho e anotem essa observação, tá? Muito importante, muito batida nas questões. Quanto menor o tamanho, quanto menor o tamanho das partículas reagentes, beleza?
maior a superfície de contato. E, portanto, galera, maior velocidade. Certinho? Quanto menor o tamanho das partículas reagentes, maior a superfície de contato. Deixa eu colocar 2 exemplos aqui para a gente entender bem legalzinho, tá? Galera, você pega uma barra de ferro, mergulha no ácido clorídrico. Ou então você pega limalhas de ferro. Limalhas são raspas de ferro e coloca no ácido clorídrico. Qual dessas duas reações vai ter uma velocidade maior? Uma barra de ferro com ácido clorídrico ou raspas de ferro com ácido clorídrico? As raspas. Porque nas raspas nós temos menor tamanho de partículas reagentes. Se o tamanho das partículas reagentes é menor, a superfície de contato é maior, o que gera maior velocidade. Um outro exemplo, pegue um comprimido efervescente e coloque na água. Galera, comprimido efervescente reage com água. Agora, onde é que a reação vai ser mais rápida? Um comprimido inteiro ou comprimido triturado? O comprimido triturado. Porque quando a gente quebra, tritura o comprimido efervescente, o tamanho das partículas reagentes fica menor, o que gera maior superfície de contato e, portanto, maior velocidade. Belezinha? Então, guarda no juízo, tá? Quanto menor o tamanho das partículas reagentes, maior a superfície de contato e maior a velocidade da reação. Belezinha? Vamos lá, galera. Vamos para o quarto fator que interfere na velocidade de uma reação. Nós temos aqui concentração dos reagentes. Beleza? Concentração dos reagentes. Galera, sempre que falar concentração, está falando de quantidade. Concentração, a gente associa com quantidade. Então, olhem a lógica, galera. Quanto maior a concentração dos reagentes, ou seja, quanto maior a quantidade de reagentes, mais partículas, mais colisões, maior a velocidade, galera. Beleza? Maior o número de colisões, maior a velocidade. Quanto menor, galera, a concentração dos reagentes, significa que a quantidade de partículas é menor. Se a quantidade de partículas é menor, menos partículas, menos colisões, menor velocidade, beleza? Menor o número de colisões, menor a velocidade da reação. Belezinha? Então, galera, de coração, hein? Guardem legalzinho isso daqui no juízo, tá? Os fatores que influenciam as velocidades das reações são fatores que interferem no número de colisões.
4 fatores: temperatura, pressão, superfície de contato, concentração dos reagentes. Quando eles, olhem que fácil, quando eles aumentam, a velocidade aumenta. Quando eles diminuem, a velocidade diminui. Lembrando que pressão é só para substâncias gasosas. Superfície de contato é só para sólidos. E quanto menor o tamanho das partículas dos reagentes, maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Belezinha, meus feras? Então anotem para a gente seguir em frente, beleza?